Fala galera, Fake Nerd na área de novo, estamos aqui hoje para falar sobre Velozes e Furiosos. Vamos fazer um resumão de toda essa franquia maravilhosa que já está aí há 3 décadas dominando o mercado de cinemas. Mas antes da gente começar, já curte, comenta e compartilha. Segue a gente lá no Instagram, @PelejaNerd. A franquia Velozes e Furiosos é um verdadeiro fenômeno do cinema. Começou com um filme de nicho sobre corridas de rua ilegais e evoluiu para se tornar um clássico da ação. Ao longo dos anos, essa saga conquistou uma base de fãs leais e ampliou seu alcance globalmente. A franquia Velozes e Furiosos teve início em 2001 com o lançamento do filme original dirigido por Rob Cohen. Na trama, acompanhamos a história de Dominique Toretto, um corredor de rua carismático e habilidoso, e Brian O'Connor, um policial disfarçado que se filtrava em seu grupo. O filme se destacou por cenas de corrida emocionantes, personagens marcantes e uma atmosfera urbana eletrizante. O primeiro filme da franquia, Velozes e Furiosos, surpreendeu nas bilheterias e conquistou uma base de fãs ávidas por mais. A Universal Pictures estava ansiosa por capitalizar ainda mais essa onda crescente de fãs. Com isso em mente, o estúdio se uniu novamente ao diretor Rob Cohen para trazer aos espectadores uma sequência repleta de velocidade, carros tunados e adrenalina pura, o que levou ao lançamento da sequência Fast and Furious 2, Velozes e Furiosos 2 em 2003. Dessa vez o enredo trazia como principal protagonista Brian O'Connor, um ex-policial que o FBI procura por uma missão arriscada. Ele se vê obrigado a entrar novamente no mundo das corridas ilegais e se infiltrar em uma gangue perigosa liderada por Carter Verone. Para enfrentar o desafio iminente, Brian se une a Roman Pierce, interpretado por um amigo de longa data. Juntos eles embarcam em uma jornada cheia de velocidade, rivalidades e uma ação alucinante. A química entre os dois personagens se destaca, acrescentando uma nova dimensão à dinâmica da equipe. Como era de se esperar, Velozes e Furiosos 2 não decepciona quando se trata de corridas de rua emocionantes. As cenas de ação são intensas, com perseguições em alta velocidade e manobras arriscadas. Os carros tunados e modificados continuam sendo uma parte essencial da identidade da franquia, com veículos impressionantes que capturam a imaginação dos fãs e estabelecem um estilo visual único. Em 2006, a franquia Velozes e Furiosos decidiu levar os fãs em uma viagem emocionante até Tóquio. Após os eventos dos filmes anteriores, a história segue o jovem corredor Sean, um adolescente problemático e apaixonado por carros, que é enviado para Tóquio para viver com seu pai militar como uma última chance dele se afastar das atividades de corrida de ruas ilegais. No entanto, ele descobre rapidamente que a cultura das corridas em Tóquio é totalmente diferente da que ele estava acostumado. Em Tóquio, ele encontra-se imerso no submundo das corridas de rua ilegais. Ele é apresentado a uma nova cultura automotiva japonesa, com suas próprias regras, rivalidades e tradições. Encontra um mentor inspirado em Han, um corredor experiente que orienta no mundo das corridas e ensina sobre o valor da paciência, controle e respeito. Embora inicialmente considerado um gênero de nicho, a franquia começava a se consolidar com uma série de filmes de ação empolgantes. Em Velozes e Furiosos 4, marcou o retorno de personagens amados pelos fãs, incluindo Dominique Toretto e Brian O'Connor. Após seus caminhos se separarem nos filmes anteriores, os dois protagonistas se reencontram em Los Angeles, unindo forças para enfrentar um inimigo em comum. O reencontro desses personagens trouxe a nostalgia aos fãs e estabeleceu uma base sólida para o renascimento da franquia. Nesse quarto capítulo, Dominique e Brian se encontram enfrentando um traficante de drogas perigosa chamado Arturo Braga. A missão da dupla é infiltrar-se em sua operação criminosa e desmantelá-la. No entanto, eles são colocados à prova quando Mia Toretto, irmã de Dominique, também se envolve na trama. A dinâmica entre os personagens estabelece um clima de suspense e emoção ao longo de todo o filme. Em Velozes e Furiosos 4, a ação é elevada a um nível global. As cenas de confronto e corrida se expandem para outros países, como a República Dominicana e o México, adicionando uma dimensão internacional à narrativa. Essa mudança de cenário trouxe novos desafios e oportunidades para os personagens. Velozes e Furiosos 5 Operação Rio começa com Dominique Toretto, Brian O'Connor e sua equipe decidindo realizar um golpe ousado no Rio de Janeiro, no Brasil. Seu alvo é o poderoso empresário do crime Hernan Heinz, que controla o submundo do tráfico de drogas na cidade. O plano da equipe é roubar todo o dinheiro de Heinz e escapar impune. Durante a conclusão do golpe, Dominique e Brian chamam a atenção do agente federal Luke Hobbs, que é enviado para capturá-los. Hobbs é conhecido por sua competência e habilidades implacáveis e se torna um adversário formidável para a equipe. A dinâmica entre Dominique, Brian e Hobbs adiciona tensão e rivalidade ao enredo, enquanto eles se enfrentam em uma batalha de vontades e habilidades. Velozes e Furiosos 5 Operação Rio é repleto de sequências de ação incríveis, que desafiam a gravidade e empolgam os espectadores. As corridas de carro pelas ruas do Rio de Janeiro são eletrizantes, cheias de velocidade e manobras arriscadas. Além disso, o filme apresenta uma das sequências mais memoráveis da franquia. Os protagonistas precisam arrastar um cofre gigante pelas ruas, destruindo tudo em seu caminho.
Velozes e Furiosos 5 Operação Rio representa um ponto alto na franquia, oferecendo aos fãs uma experiência de ação explosiva e emocionante. Com sua trama audaciosa, corridas alucinantes, acrobacias espetaculares e um elenco ampliado, o filme consolidou a reputação de Velozes e Furiosos como uma saga de ação de alto nível. Além disso, estabeleceu as bases para o futuro da franquia, abrindo portas para as novas histórias, personagens e desafios emocionantes. Operação Rio é um marco na jornada de Velozes e Furiosos e continua cativando os fãs com sua energia contagiante e ação implacável. Velozes e Furiosos 6 retoma a história após os eventos que aconteceram em Velozes e Furiosos 5, onde a equipe liderada por Dominique Toretto obteve uma grande vitória. No entanto, suas vidas ainda estão incompletas e eles são atraídos de volta à ação quando o agente Hobbs os procura para ajudar a derrubar uma organização criminosa liderada por Owen Shaw. O filme reúne a família novamente, fortalecendo os laços entre os personagens e criando uma dinâmica poderosa que cativa o público. Velozes e Furiosos 6 apresenta Owen Shaw como um adversário implacável e altamente qualificado. Shaw é um ex-militar britânico que busca criar uma equipe de corredores de elite para realizar uma série de assaltos audaciosos. Dominique e sua equipe são recrutados por Hobbs para ajudar a detê-lo, e isso leva a uma intensa batalha entre os protagonistas e Shaw. A equipe de Dominique viaja para locais como Londres, Espanha e as Ilhas Canárias em sua missão de capturar Shaw. As cenas de corrida e perseguição se sucedem em ruas movimentadas, estradas rurais e pistas de decolagem, proporcionando um espetáculo visual e mantendo o público envolvido em cada reviravolta. Uma das marcas registradas da franquia Velozes e Furiosos são as suas acrobacias impressionantes, e Velozes e Furiosos 6 não decepciona nesse aspecto. O filme apresenta sequências de ação espetaculares, como a perseguição em alta velocidade em Londres, com carros voando entre prédios e a cena icônica da pista de decolagem. Essas acrobacias de tirar o fôlego são uma mistura perfeita de realismo e exagero, proporcionando momentos emocionantes para os fãs. A produção de Velozes e Furiosos 7 foi marcada pela triste notícia do falecimento de Paul Walker, que interpretou o personagem Brian O'Connor. Sua morte repentinamente afetou profundamente a equipe de produção e os fãs em todo o mundo. O filme se tornou uma homenagem a Walker, celebrando sua contribuição para a franquia e seu impacto duradouro nos corações dos espectadores. Velozes e Furiosos 7 retoma a história após os eventos do filme anterior, onde a equipe de Dominique e Brian encontra o perigo mais uma vez. O irmão de Owen Shaw, Derek Shaw, busca vingança pela morte de seu irmão e começa a caçar a equipe. Dominique e sua equipe se unem a um agente secreto chamado Senhor Ninguém, para rastrear Shaw e impedir seus planos. O filme apresenta uma trama repleta de reviravoltas, ação frenética e uma busca implacável por justiça. As cenas são repletas de acrobacias audaciosas, saltos impossíveis e colisões cinematográficas, que desafiam a lógica e a gravidade. O filme mostra que a franquia Velozes e Furiosos continua a surpreender e superar as expectativas quando se trata de cenas de ação inovadoras. A morte de Paul Walker afetou profundamente a narrativa de Velozes e Furiosos 7. A equipe de produção e os escritores tiveram a tarefa difícil de lidar com a ausência de Brian O'Connor. Por meio de técnicas de computação gráfica, dublês e ajuda dos irmãos de Walker, Corey e Caleb, o filme conseguiu concluir a história de Brian de maneira emocionante e respeitosa. A despedida de Walker e de seu personagem tornou-se um dos momentos mais marcantes e memoráveis do filme. Em Velozes e Furiosos 8, Dom e Letty estão em lua de mel e Brian e Mia se aposentaram. O time tenta viver uma vida normal, entretanto, quando a mulher misteriosa atrai Dom de volta ao mundo do crime, a família terá que enfrentar desafios que irão testá-los como nunca antes. A trama se desenrola quando Cypher obriga Dom a ajudá-la em um plano perigoso que ameaça o mundo inteiro. Para combater essa nova ameaça, eles se unem a velhos conhecidos como o agente Luke Hobbs e o ex-agente Derek Shaw. Cypher é a pior inimiga que já enfrentaram, e enquanto a lealdade de Dom é testada, os personagens são forçados a enfrentar desafios pessoais e confrontar o passado. A trama também explora temas como redenção, família e a importância dos laços de amizade. Através de reviravoltas surpreendentes e momentos emocionantes, o filme mantém a atenção e a ação característica da franquia Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos 8 oferece aos espectadores sequências de ação de tirar o fôlego, desde corridas pelas ruas movimentadas de Nova York até uma perseguição emocionante no gelo do Ártico. Os carros tunados e as acrobacias impressionantes continuam sendo elementos-chave do filme, proporcionando um espetáculo visual para os fãs da franquia. No final, Velozes e Furiosos 8 é uma montanha-russa de emoções com uma história cheia de traições, reviravolta e coragem. O filme mantém a tradição da franquia em oferecer entretenimento de alta octanagem, deixando os fãs ansiosos por descobrir que o futuro reserva para Dom Toretto e sua equipe destemida. Velozes e Furiosos 9 ultrapassa todos os limites estabelecidos pelos anteriores. O resultado é uma trama que pouco lembra o primeiro Velozes e Furiosos. Há elementos das aventuras de super-heróis, de espionagem, anos 80 e 90, boas doses de humor. Dominique Toretto, agora aposentado, e Letty vivem uma vida pacata ao lado de seu filho Brian.
Mas a vida dos dois é logo interrompida quando Roman, Tej e Ramsay chegam com notícia de que pouco depois de prender Cypher, o avião do Senhor Ninguém foi atacado por Jacob, o irmão desaparecido de Dawn, que é o vilão e está trabalhando ao lado de Cypher. Toretto então se reúne com sua equipe novamente, inclusive Han, que todos acreditavam estar morto. A família motorizada de Toretto entrega cenas de ação sobre Quatro Rosas de tirar o fôlego e mais uma vez ignora qualquer lei da física. Em Velozes e Furiosos 10, Toretto e sua família são desafiados pelo mais letal adversário que já enfrentaram, alimentado pela vingança, Dante, filho do chefão brasileiro das drogas, Renan Reis, que Toretto e sua família haviam vencido e destruído seu império criminoso em Velozes e Furiosos 5, passou os últimos 12 anos elaborando um plano para que Dom pagasse pelo que fez a seu pai. A estratégia de Dante é separar a família de Dom por Los Angeles, Roma, Brasil, Londres, Portugal e até Antártida. Novos aliados são cooptados e antigos inimigos voltam à ativa, mas tudo muda quando Dom descobre que seu próprio filho de 8 anos é o alvo final da vingança de Dante. Dom, então, comandando novamente a equipe de corredores mais conhecida do mundo, encara mais uma difícil missão sobre Quatro Rodas, onde leis da física são apenas uma lenda esquecida em um mundo paralelo. Velozes e Furiosos 10 lança os capítulos finais de uma das franquias globais mais famosas e populares do cinema, que apesar de sua terceira década continua forte, com o mesmo elenco e personagens centrais de quando começou. E é isso aí, galera, esse é o resumo da franquia que já arrecadou mais de 7 bilhões de dólares em seus 10 filmes lançados até agora, o último foi lançado agora em 2023. E apesar de não estar trazendo mais fãs como no começo, ela parece que ainda tem algum fôlego, então dá pra gente esperar que deva sair pelo menos mais um filme aí nessa história. E você, o que achou? Gosta de Velozes e Furiosos? Curte a franquia? Já assistiu os filmes? Não assistiu ainda? Vai assistir. Dá um jeito de maratonar isso aí tudo, vai demorar um pouco, mas você não vai se arrepender. Antes de ir embora, já curte, comenta, compartilha, segue a gente lá no Instagram, @pelejanerd. E até a próxima. Valeu! Vencer já foi importante. A gente corria por respeito. Hoje, eu corro para impedir um banho de sangue.